complementação do Tratado de Berlim, que acabou forçando o Império Otomano a complementar algumas situações, não, como reforma administrativa para o novo governante, que seria cristão ali na ilha. Assim, em outubro de 78, na residência do Mitsotakis, esse Mitsotakis, ele, se eu não me engano, ele é o avô do Mitsotakis atual, ok? É, ou mais ainda, né? Ele é o avô. Isso. Não, Avô? ele é avô, é. Eu procurei aí ver o Constantino Mitsotakis, era realmente o avô. E na residência dele, então, se fez a nova lei orgânica, não é? O que o governador transformou no firmã. Firmã é um ato administrativo, Uhum. é um nome, que firmã eu acho que é um nome turco-persa, né? Que eles Decreto. É decreto. Ok, decreto. E eles estressaram os atenienses os 7 pontos mais importantes, a começar daquilo que eles mais buscavam, não é? Onde o governador-geral da ilha, que era chamado de Valis, embora está em grego, eles escreviam assim, mas como é que... Dá licença um minutinho? Claro. Caleto até hoje. Até hoje? Sim, senhor, está em grego aqui. Mas eu tive É dificuldade um de achar. bairro de... Mas você não jogou em grego. Você Tá. jogou no alfabeto latino. Pode ser. É em grego, tá aqui. É um bairro de Canhá até hoje. Então, continua Caleto. E o que eles acabaram, o que é muito interessante, o que eles acabaram acertando era a presença de um vice-governador, ou seja, que eles chamaram de assessor. Então a condição que os atenienses aceitaram era, muito bem, evidentemente que se você abre para eleições, a grande chance é de que um cristão seja eleito, mas se um cristão é eleito, o vice-governador ele tem que ser da outra religião e vice-versa. Então foi o que eles acabaram aceitando. Já em cargos públicos, os cretenses serão preferidos. E por que preferidos aqui? É que tem um histórico atrás disso que os cretenses não suportavam. Eu acho que principalmente desde a época do passar egípcio, do passado Cairo, muitos cargos públicos eram ocupados por estrangeiros, albaneses, muçulmanos ou egípcios, ou vinham à porta e enviavam, né, principalmente Constantinopla mandava alguns, não é? E eles pediram para acabar com isso, ou seja, tinha que ser alguém que vivesse, tivesse nascido ou conhecesse efetivamente a necessidade local. E que a língua oficial das assembleias e tribunais passaria a ser o grego, eles aceitaram. Então você vê que foi uma grande mudança os cretenses, né? Exatamente, quase uma autonomia. E que parte do grupo de verbas seria destinado para obra de caridade na ilha, enquanto créditos fiscais adicionais seriam fornecidos aos cretenses. Então, isso barraria efetivamente uma série de tributos que iam facilmente em direção a Constantinopla. Os cristãos teriam um número maior de parlamentares que os muçulmanos, embora a proporção fosse maior que 75%, essa questão do número maior, eu notava que era um percentual assim de 55 para 45, não variava muito além disso. Não? O policiamento de Creta assumiria um novo corpo, não é? Então essa gendarmeria cretense aí, ela seria formada por cretenses, não como na década passada existiam ainda na gendarmeria muitos albaneses, muçulmanos, né, na polícia, então isso já facilitaria. Permitiu o estabelecimento de associações literárias gregas, funcionamento de gráficas gregas, jornais gregos, né, poderiam circular, entre outros. E um ponto que agradou aos anistiados, né, quer dizer, aos que vieram de fora engrossar a revolução, foi a anistia geral. Então, esse era o ponto que os cretenses não passaram efetivamente a acreditar que seria definitivamente implementado.
Bom, o Pacto de Alepa transforma Creta em uma província semi-autônoma, se você analisar, com privilégios específicos, não? E o Império Otomano, satisfeito com a resolução do Pacto de Berlim, que a União Europeia de Creta, a Grécia havia sido rejeitada pelas potências, né? Houve uma questão muito interessante. O sultão, ele estava com medo de que as grandes potências no Pacto de Berlim conseguissem transformar Creta num estado grego, do reinado da Grécia, né? E isso já foi um grande ganho para os otomanos, motivo pelo qual eles resolveram, sabendo que isso estava legitimado em acordo internacional, eles liberaram essas condições que os cretenses vinham tomando. Um ganho para todo mundo, né? Porque sim, foi, ou seja, um grande avanço para os cretenses, né? Desde que Constantinopla respeite essas regras dentro de Creta. Aquele ditado que tem no Brasil, os otomanos preferiram perder os anéis do que perder os dedos. Os dedos, exatamente, exatamente. Dá um dedo, dá alguma coisa para não perder tudo. Perfeitamente. Né? Isso aqui apenas, eu só ponho o que eu comentei, e evidentemente essa questão de Creta ela vai se estender, então não plenamente satisfeitos com o atendimento, posteriores revoltas serão objeto do próximo estudo. Isso aí continua. Creta ainda é capítulo para a próxima, para a próxima etapa. E eu coloquei duas coisas interessantes aí dentro desse estudo, que eu acho que fortalece o entendimento dessa situação, perfeito? Tem um instrumento, quer dizer, para os turcos isso era um instrumento, o Hati Humayun. As grandes nações entendiam que isso era um decreto turco, mas isso aí é um nome que se dava na administração baseada no sultanato a uma escrita que podia ser até pessoal do sultão no papel, que era um comando do sultão para dizer que tipo de lei deveria ser regida naquele território remoto. Então eles chamavam por esse nome. Quando o Império Otomano cedeu às pressões daquele tratado pós a guerra da Crimeia, o principal foco daquele tratado era respeitar as minorias étnicas sob proteção do Império Otomano. E as grandes potências entenderam que isso seria feito através de um decreto, os turcos chamavam esse decreto por esse nome, não é? Então, ou seja, se você fizer uma análise do porquê tanto sangue e tanta revolta ocorreu, digamos assim, pós a época da revolta, da independência do reinado da Grécia, grande parte ele nasce da interpretação da negativa ou da dificuldade também do Império Otomano de atender essa demanda, não é? Porque ao mesmo tempo em que ele tinha que dar direito para os cristãos, quem era cidadão otomano perdia o direito frente a quem tinha que receber um novo direito. Então isso criava uma dificuldade para a liderança administrativa do Império de implementar rapidamente e plenamente o que seria a época, digamos assim, as diretrizes humanistas a minorias governadas, né? Vamos chamar, eu estou dando um nome para que a gente possa entender. Em Creta a minoria era muçulmana, né? A minoria era muçulmana, mas a legislação para a maioria era de cidadão de segunda classe, certo? A lei era para a minoria, não é porque era muçulmana. Que no fundo você sabe que eram gregos, né? Exatamente. Não, aliás, você perdeu a explicação, eu fui a fundo nessa questão. E a conclusão que eu falei que ela tem que falar para o marido dela, a conclusão é que a etnia de Creta é que eles são vira-casacas, né? Eles são o quê? Você está me provocando. Eu concordo com você. Eu tenho
reserva. Não, Reserva. é impressionante. Ô, Domingos, 2 vezes na história eles traíram. 2. Sim. Na dominação sarracena do Sim. século IX, Perfeito. viraram. Perfeito. E que aí os bizantinos recuperaram. Retomaram, E nessa muito ocasião, durante a guerra com Veneza, quando eles já viraram casaca. Viraram, exato. E continuaram gregos, porque a língua deles era grego. Exatamente. Até hoje tem comunidade grega, quer dizer, cretense muçulmana em Rhodes, num bairro que chama. Agora me falha. Não vai com isso, mas no estudo profundo, ele comenta de Rhodes e de vários lugares ainda hoje na Halep, na Síria, e na que Síria eles falam grego perfeito. se comenta aqui na região, até de Trebisonda, existe uma comunidade pequena que se fala grego cretense e eles são muçulmanos. É essa população que não... Quem que não gostou dessa história? A Helena? É verdade, eles não viram 2 vezes. Não, e eu expliquei por 2 razões. Porque eu disse que eles se vestiam quase igual, os gregos cristãos se vestiam muito parecido com os muçulmanos, por causa da fraca, né? Mas o que diferenciava era o casaco. O casaco cretense cristão era mais evoluído, era mais inovador. Você com o mesmo casaco, você usava ele no verão e no inverno. E por conta disso, você podia dizer que eles eram vira-casaca mesmo. E outra, eles... Esse é o nosso lado da história. Aí Tem que ouvir o outro lado. E vem o outro lado da história. Você sabe como que os turcos... Vamos chamar um cretense. Os cretenses muçulmanos, infiéis circuncidados. Porque para os turcos, eles também não eram turcos. Porque eles falavam grego, eles mantinham hábitos gregos. Então eles eram os infiéis circuncidados, né? Já lembrei como chama o bairro de Rhodes, que é na parte baixa, embaixo do castelo, chama-se Tacriticá, porque eles eram cretenses. Tacriticá. Mas nós exploramos muito essa questão, eu trouxe aqui à tona, e eu até comentei que você encontra evidências muito sólidas daqueles estudiosos que queriam provar aonde ficavam os criptocristãos dentro do Império Otomano. Então lá você encontrava muito criptocristão, que era aquela figura que por conta de benesses circunstanciais econômicas, ele fora de casa era muçulmano, e dentro de casa ele tinha agonias, panarrias, né? Onde ele lá... Houve essa reportagem que eu vi no YouTube, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão achar. Foi uma reportagem da televisão grega, que foi na Síria, entrevistou esses muçulmanos que falavam grego perfeito, e nas casas tinha um ícone de Nossa Senhora ali no cantinho. No cantinho, exato. E aí os turcos sabiam disso e falavam que eles eram os infiéis circuncidados. Sim. Um documentário. É um documentário no YouTube. É feito pela TV grega, falando em grego, vocês têm legenda em inglês mesmo. E que fala, eles foram, não sei que canal grego, ERT 1, ERT 2, foi lá e entrevistou os caras falando grego perfeito. Agora, um ponto muito documentado é que na revolta de 66, quando aquela constituição, aquele decreto foi editado e esses turcos perceberam que não iam ter mais o direito que 100, 200 anos atrás eles tinham. Os passaram a ter, vilas inteiras voltaram a ser cristãos. Sim. E isso aconteceu em 66. Direto, não? Então, ou seja, o nome vira-casaca Vocês, essas mas meus filhos estão sendo agora, né? Mas você sabe, então, na primeira invasão dos sarracenos, Creta virou um país árabe. E aí, quando os bizantinos reouveram, a história famosa. Você já ouviu falar no Aios Nikon no Metanoite? Aios Nikon, Santo Nikon, ou arrependam-se. Que ele que foi para Creta fazer novamente levar o evangelho e dizia: arrependam-se do que vocês fizeram.
Mas foi muito interessante a apresentação passada. Mas eu conheço história, já fui pessoalmente, já vi na internet, em rodas eu conheço. Eu até sei que todos os cretenses, de origem cretense muçulmanos, eles são funileiros e têm oficinas de conserto de carro. Eles têm até profissão específica. E alguns se dedicam ao turismo. Que eram apreciadas pelos cristãos e outras efetivamente não. Ou seja, o édito, ou melhor, o decreto que atendia a necessidade das grandes potências, não? Se você olhar as regras que eles eram obrigados agora a passar a seguir, o sultão fazia questão, então, muito bem, se eles vão ter os mesmos direitos, então agora eles também têm que servir o exército militar. O problema é que você servir no exército militar, ao militarismo, serviço militar, você acabava incorrendo numa situação em que tinha que combater o próprio cristão em alguma situação de conflito, não é? Então isso era complicado. O reexame também de privilégios religiosos para torná-los iguais, não? Alguns bilhetes perderam privilégios em relação aos outros, e tinha essa questão de influência. A abolição de taxas arbitrárias exigidas pelos sacerdotes ao longo de suas congregações. O líder espiritual passou a ter salário regulamentado, né, de quanto efetivamente ele teria que ganhar. O sultão não brincava não. Ele, repara bem, era uma questão mais humanista e equalitária essa necessidade, não é? E a obrigação dos líderes, isso aqui eu achei interessante, a obrigação dos líderes espirituais de fazer o juramento de devoção. O que é? Porque com a questão do Millet, ele tinha independência, ele só respondia à bronca do sultão. A partir daí, o sultão não dava mais bronca, ele tinha que seguir também o que regulamentava o exercício da religião dentro da sua área de influência. Então isso incomodou muito os cristãos. Agora, evidentemente, os benefícios foram muito maiores, não é? Isso sem sombra de dúvida, não é? Porque você passava a trabalhar numa situação muito mais, vamos dizer assim, democrática, não é? Você passar a ter direito de propriedade a estrangeiros, não é? Era alguma coisa, ou seja, isso agradava demais um grego do reino da Grécia poder investir numa propriedade em Creta. Isso uma outra questão também, Tribunal Superior Judiciário, né, e a representação de todas as congregações com 2 representantes de cada um, isso praticamente não existia. Você tinha que passar para você ter essa representação, isso era praticamente através da igreja. Agora, juridicamente, você tinha. Bom, a questão de funcionários públicos. Bom, isso evidentemente não foi simples de ser implementado. Não é? E eu queria tocar numa coisa bastante interessante, exatamente nessa época. O Tratado de Berlim não envolveu Chipre, mas exatamente um mês depois, a Inglaterra anuncia que se apropriou de Chipre. Durante toda a história, eu pensei que foi a Marinha Real da Grã-Bretanha que tomou a força Chipre dos turcos. Era o que eu entendia que tinha acontecido. Então, por acidente, fazendo uma pesquisa, eu descobri uma coisa muito interessante. Os otomanos, os otomanos, eles perceberam que não tinham mais a energia e os recursos agora para poder segurar, mesmo que através de tratado, um deslize do Império Russo. Então, o que eles buscaram? A grande potência da época. Depois os russos eram a Inglaterra, não é? Pelo menos em inovação. E aí eles trabalharam uma situação muito interessante. Acertaram com a Grã-Bretanha um pacto
praticamente quase que unilateral, bilateral, para que as ameaças que existissem naquela região do Cáucaso ou em alguma região da Ásia onde existia, porque agora os Balcãs estavam divididos, não é? Mas a ameaça não havia se extinguido naquela região, a Inglaterra passaria a suprir o Império Otomano com armamento ou com tropas, para impedir qualquer reação russa naquela região. Em troca, o sultão dava Chipre de presente nessas condições. Qual era a condição, não é? Bom, aqui o tratado era muito simples. O tratado tinha 2 artigos, não é? Ele comentava que tinha prometido à Inglaterra realizar algumas reformas, não é? E ele concordou com a designação de si para a Inglaterra, com pleno direito de ocupação e sua administração. E o prazo em vigor era de 1 mês, quer dizer, o tratado foi assinado 1 mês depois, a Inglaterra, a Grã-Bretanha poderia já assumir administrativamente a população grega da ilha. Era algo assim interessante. Uma exceção, eles cederam. Eu tenho isso um pouco mais definido. Eles cederam, mas eu li o termo e coloquei o termo na próxima. Ele foi proclamado pelos procuradores, né, ministros aí, e bom, a questão das datas foi realmente 1 mês depois. Os termos da convenção previam o seguinte, que o excedente da receita da ilha sobre a despesa do governo deveria ser um pagamento fixo anual pela Grã-Bretanha ao sultão. Aí essa condição aí permitiria que a Porta afirmasse que não entregou Chipre aos britânicos, que apenas tinha transferido a sua administração de forma temporária, por causa desses termos, né? Aí essa ação, às vezes, era tida como locação da ilha para a Grã-Bretanha. O termo Chipre se tornou até importante fonte de descontentamento, né? E Chipre passou a alimentar grande agitação, no qual a Grã-Bretanha ela acabava segurando. Algo interessante que aconteceu com o governador da ilha, essas negociações aí determinaram a soma do pagamento anual, ele comentou em quantas libras esterlinas, e o governador ele comentou o seguinte, com toda a característica de exatidão escrupulosa das contas falsas, foi feito o cálculo da soma que tinha que ser pago. O que ele quis dizer foi o seguinte, a ilha era deficitária, não existia dinheiro que sobrava para administrar a ilha, não. O fato é que, para que a ilha pudesse ter superávit, alguém tinha que botar dinheiro. Então, a Grã-Bretanha inventou alguma coisa ali para poder justificar que ela podia ocupar a ilha, e ela chegou a pagar, a definir uma quantia como se tivesse alugado a ilha, digamos assim, não é? Só que, efetivamente, para quem é cidadão da ilha, ele entende que a primeira ação que a Grã-Bretanha faria era tentar aumentar os impostos e tirar exatamente esse dinheiro de dentro da ilha, né, para poder pagar. E aconteceu nos anos vindouros o aumento dos impostos, para que a ilha pudesse ser superavitária em termos de arrecadação, ok? Só que a Turquia, o futuro da Turquia não era promissor, e aí, ao invés disso aí, esse dinheiro, esse aluguel, vamos chamar assim, ele acabava sendo depositado em bancos, como garantia, né, nos bancos da Inglaterra, para poder quitar empréstimos que a Inglaterra tinha dado desde a época da Guerra da Crimeia, considerando que logo depois a Turquia entra em default. Então, olha que coisa gostosa, né? A Turquia entra em default, tem dinheiro a pagar para a Turquia, aquele dinheiro fica na Inglaterra mesmo, né? Os turcos perceberam que fizeram um péssimo negócio, não só para eles, quanto para os cipriotas, né? O que afastou uma ilha que ia no caminho de Creta para se juntar também ao reino da Grécia, e isso acabou afastando a ilha da Enosis também, né? Então, é uma história muito interessante. De novo, a Inglaterra vem e põe o dedo e incomoda a governança do reinado da Grécia para poder trabalhar nos planos, né? Ou seja, na ideia
também aquela ideia que ele tinha. Foi uma bela relação, né? É muito interessante isso. É difícil você entender essa questão, mas é muito raro você achar isso aí em algum lugar que explique dessa forma. Eles sempre comentam que uma nuvem. É uma nuvem no qual a Grã-Bretanha então se apropriou, e alguns até comentam de forma errada de que isso aí foi desdobramento do Pacto de Berlim. Não foi, isso não tem nada a ver com o Pacto de Berlim. A Grã-Bretanha, o interesse da Grã-Bretanha em ter essa ilha, depois aqui eu fui ver, estava em planos muito lá para frente. Era agora de barrar efetivamente o interesse que havia da França do combalido e esvaziamento de poder da região do Oriente Médio. E principalmente porque a França, ela passou a enxergar que a forma dela passar a crescer era aumentar o comércio que ela tinha com o Oriente Médio. E tinha espaço para a França conquistar. A região do Líbano, que tem muitos cristãos, né? Por isso, sim, exatamente. Tinha olhos no Líbano, que tem uma população católica, né? E a Inglaterra, entendendo que precisava de um ponto afastado para a marinha dela, Chipre era o melhor lugar. E também era uma defesa do Até de Alexandria, né? E do Canal de Suez. Nessa época o Canal de Suez já existia. Perfeitamente. Defendia Suez. Perfeitamente. Então aí nesse ponto, ou seja, completa essa parte, não é? E aqui nós terminamos por hoje.